espero que você esteja muito bem, porque agora com certeza vai ficar melhor. Começa agora o Bispa Fé em Família aqui pela Rede Gospel de televisão e hoje nós temos um chá de amigas. Nós vamos falar sobre os desafios da mulher acima dos 45 anos, incluindo a menopausa, a autoestima e muitas vezes também as oportunidades profissionais. Hoje eu tenho algumas convidadas, a atriz Renata Braz, a apresentadora Alessandra Scatena e a jornalista Patrícia Lages presente aqui com a gente. Eu estou recebendo também hoje na nossa sala a cantora Esther Teixeira e a mãe dela Joyce, que vão nos contar esse testemunho de cura, de libertação e como hoje a vida da Esther é um milagre. Bem-vindas, lindas, tudo bem? Prazer receber vocês aqui. Estava já ouvindo essa voz linda. Quando Deus faz, Ele capricha, né? Deus não faz nada pela metade. E eu queria que vocês me contassem como é que foi o milagre da Esther. Você era estéril? Eu perdi 3 filhos, né? Casei bem novinha, aí engravidei, perdi um menino, perdi gêmeos. E aí os médicos falavam que eu tinha muita dificuldade de engravidar. Você perdeu em que estágio da gravidez? O primeiro foi com 3 meses e depois foi com quase 5 os gêmeos. Nossa, já grandes, né? Sim. E aí os médicos já começaram a se preocupar até com a tua saúde emocional, né, mãe? Sim, sim. Engravida, os hormônios e essa perda. E foi quando Deus trouxe... Eu comecei a fazer uma campanha, sabe? Eu ficava vendo a Bispa Sônia ministrar. Ai, meu Deus, eu vou ter que chamar a Bispa Sônia aqui nesse programa. Eu vou aproveitar que ela ainda está na Rede Gospel e eu vou trazer ela aqui. Ai, alguém me traz a Bispa Sônia aqui. Daqui a pouquinho ela chega. Me conta, você ficava assistindo a Bispa Sônia? Ficava. Triste, né? Porque imagina, você chegou a cair em depressão? Eu fiquei, assim, durante uns meses muito triste, porque eu falava assim... Caramba, eu quero muito ser mãe. Meu sonho era ser mãe. E eu queria muito uma família. Era o maior sonho da tua vida? Era. Aí eu falava assim, ai Deus, me dá filhos, eu quero tanto ter uma família, né? Porque meu esposo é adotado, então ele não conheceu a família dele verdadeira. Então ele falava assim, eu quero ter muitos filhos. E aí quando eu perdi os 3 assim, eu falei, não vou poder ser mãe, como que vai ser isso? E essa é uma dor de muitos brasileiros. Hoje no Brasil, para você ter uma ideia, são mais de 8 milhões de brasileiros que enfrentam o problema da infertilidade. Esse é um dado do Ministério da Saúde. São muitas famílias que atravessam esse diagnóstico, né? Verdade. E você falou que casou nova, então Casei. você estava na tua idade fértil ainda, né? Verdade. Isso tudo aconteceu, você tinha quantos anos? 16 anos. Ai, novinha mesmo. Você Eu casou tinha com 16 anos. Casei com 16 anos. Ai, que bonitinha. Eu engravidei do primeiro com 17. E quando eu estava indo para 18 anos, eu engravidei dos gêmeos que eu perdi. Tá. E aí eu falei, como que eu vou ser mãe? Como eu vou realizar esse sonho, né? E aí eu estava vendo a Bispa Sônia ministrar, pregando e ela falando comigo. Eu ficava olhando assim, sentada na sala. E eu falava assim, gente, ela tá falando comigo. Assistir através da Rede Gospel. Isso. Gente, eu quero louvar a Deus. Cada vez eu não posso ter isso como comum. Por que eu não posso ter isso como comum? Porque eu conheço a nossa história. Eu sei quando Deus nos deu a nossa primeira câmera, que era o nosso bebê. E a gente levava ela para casa e trazia. Eu sei quando Deus plantou no nosso coração o sonho da Rede Gospel. E eu quero louvar a Deus por cada um dos Gideões. Cada um que honra essa visão. Que Deus te honre, porque todas as vezes que eu ouço um testemunho através da Rede Gospel, todos os dias eu oro, eu abençoo cada um dos Gideões, porque você não imagina o que o teu amor, dividindo um pouquinho do que você tem, a gente sempre fala, olha, participa com R$1 por dia, mas participa de alguma maneira, como essa bendita, abençoada Rede Gospel, entra nos lares, entra nos hospitais,
e leva esperança para famílias que poderiam ter sido destruídas, famílias que poderiam acabar, né? Histórias que estavam destinadas ao suicídio, e entra a rádio, entra a televisão. Então que Deus te multiplique muitas vezes mais, Deus abençoe o teu coração, porque quem patrocina e sonha conosco é você, Gideão. É você. Nós não temos grandes patrocinadores, né? A palavra diz que da boca dos pequeninos vem o perfeito louvor, né? Então é o amor de um que doa, outro que contribui. E há mais de 20 anos Deus tem nos dado graça de manter essa obra, com muito, muito esforço, mas Deus tem nos dado graça. E você que quiser participar, você pode ligar, pode participar, pode voluntariar, você pode mandar mensagem por 0800 878 1200, né? 1200. E você poder experimentar a alegria que eu tenho. Eu sou Judeu da Conquista, eu tenho um para cada um dos meus filhos. E como eu me alegro, meu Deus. Realmente a Rede Gospel é um sonho de Deus. Essa semana eu estou sendo muito impactada por esses testemunhos, sabe? E aí você estava naquela dor. Dentro do meu quarto. Aparentemente sozinha. Sozinha. Eu nem tinha ido para o culto, né? Eu falei, não vou para a igreja. Não tinha nem forças, né? Estava muito triste. Muito triste. Porque é muito triste quando a gente vê enterro de bebezinhos de feto, Verdade. assim. É uma dor muito grande, né? Eu já presenciei, né? Faz todo o sepultamento e é muito dolorido. Sim. Isso, não é? E a bispa, ela foi muito enviada, assim, por Deus, sabe? Eu tenho uma admiração muito grande pela vida dela. Eu também. Desde novinha, né? Eu falava pro Carlos, Carlos, compra todos os CDs, eu quero ter todos os CDs. Meu esposo também canta, né? Aí ele ficava, vamos encher a nossa casa de adoração, e era só Renascer. Amém. Na minha casa só tocava Renascer. Que linda. Aí eu fui, e ela falava comigo, ela falava assim, você vai receber a cura, e onde você tá, você vai ser mãe de filhos. Você não vai ser mãe de um filho, você vai ser mãe de filhos. Olha, me arrepio inteira. E aí eu peguei aquela palavra, sabe? Eu falei assim, eu recebo essa palavra. E eu tenho certeza que as pessoas até falam, né? Gente, a pessoa parece que tá doida da cabeça, mas não é não. Você entende que a bispa tá falando contigo, sabe? E ela tava falando, você vai ser mãe de filhos. Eu profetizo que você vai gerar muitos filhos. E eu peguei aquela palavra e eu falei, Senhor, eu quero ter uma bispa Sônia. Ai, meu Deus, você pediu isso pra Deus? Eu pedi pra Deus uma bispa Sônia. Que lindo. Todo mundo na igreja chama Esté de bispa Sônia. Que lindo isso! Eu nasci desde pequenininha, sempre tive a voz muito rouquinha, né? Já de pequena, Esté? E aí eu falava, ela falava, fala, minha bispa Sônia. Oh, meu Deus do céu! Lá na igreja todo mundo chama, essa daqui é a tua bispa Sônia, né? Eu falo, E como é que foi esse milagre? Então, você recebeu a palavra. Recebi. No meio do teu luto. Sim. E aí eu fui no médico. Aí o médico falou, vamos fazer todos os exames. Fez todos os exames, eu não tinha nada, não dava nada. Ele falou, você não tem nada. Aí eu falei assim, então, é por isso que eu recebi uma palavra de autoridade. E eu recebi essa palavra e eu vou viver essa promessa na minha vida, de ser mãe. E eu fui engravidei de uma menina chamada Ellen, que é a mais velha lá em casa, que tem 23 anos hoje. Meu Deus! Aí logo depois eu tive o Jonatas, que hoje ele tem 21 anos. Meu Deus! Toca teclado pra ela. Que ele tá aqui. Não, esse é o outro. Esse é o outro. Vai, mãe de filhos mesmo. Aí tive a Linda, que tem 20 anos, que hoje ela trabalha com a mídia da Esté, trabalha com Instagram, ela é social media, né? A Linda. O nome dela é Linda. E aí eu estava na igreja e aí uma querida, uma filha minha, falou assim, você está grávida de uma menina, o nome dela é Esther. E a bispa Sônia vem aí. Meu Deus, só você e Deus sabia? Sim. Só. E aí eu engravidei de uma menina, eu já estava grávida quando ela falou.
E era uma menina, o médico falou, uma menina. E eu falei, não tem como, vai ser... Se eu pudesse, ia botar o nome de Bispa Sônia, de tão apaixonada que eu era. Ela falou, você vai botar de Sônia. E engraçado que a Estela, ela veio, assim, Deus me curou de verdade. Porque Ele me deu 4 filhos, né? Eu sou uma mulher curada, eu sou mãe de 4 filhos. Meu Deus do céu! E assim, lá em casa sempre, todos os propósitos, campanhas, tudo que eu vou participar, eu ficava lá vendo a bispa e participava dos propósitos, das campanhas, das orações. E ficava, né, olhando na Bispa Fê, assim, né? Porque era bem novinha. Era. Você nem tinha filho. Não. Aí eu ficava vendo renascer, então eu acompanhei tudo. Amém. E eu sou muito grata, assim, a Deus pela rede de televisão de vocês, assim, quanto que foi abençoador para minha vida, sabe? Para os meus filhos, para minha casa, para minha família, para meu marido, os louvores, as canções. Pela família, né? Eu falo sempre isso para as pessoas quando eu vou ministrar, que quando a gente diz não para o nosso chamado, a gente não está só matando o nosso chamado espiritual, a gente está matando outras vidas que dependiam daquilo. A partir do momento que vocês disseram sim para o chamado, para o propósito de vocês, pessoas foram restauradas, curadas, através de pessoas que só decidiram obedecer e cumprir a vontade do Senhor. Que o Senhor abençoe infinitamente mais essa família, minha casa, minha família apaixonada pela sua família, pela família da Bispa. E é sempre um prazer estar aqui e ver os milagres e as bênçãos que Deus tem cumprido através de vocês. Amém. E é isso mesmo. É você falar o sim para aquilo que Deus quer gerar em você. E muitas vezes falar o sim no meio da morte, ele é um grande desafio, né? Você falar sim enquanto tá tudo bem, enquanto tem vida. Agora, no meio da morte, você continuar falando sim para a tua fé, para o teu chamado, para a tua vida, no meio de uma perseguição, no meio de um dia mau. É realmente o lugar onde Deus nos levanta das cinzas e muitas vezes nos faz realmente renascer para algo novo, renascer para um novo sonho, renascer para novas expectativas, renascer para uma nova esperança, porque às vezes a gente busca em homens e nos médicos não tinha mais caminho, não é? Não tinha. Mas no altar tem, mas em Deus tem. Glória a Deus. E eu louvo a Deus mesmo pelo ministério da Bispa Sônia, porque ela é uma bênção, e o ministério dela nasceu num dia de morte. E sempre ela tem uma oração, sempre ela tem uma palavra de Deus. Sempre Deus está usando ela de alguma maneira para curar e multiplicar e nascer outras Bispa Sônias da próxima geração. E ela é roquinha mesmo. Ela é pequenininha, ela era bem pequenininha e ela ficava, Vinhãozinha. eu sou a Bispa Sônia. Meu Deus do céu, linda que nem ela, sem dúvida nenhuma. Então eu quero ouvir você louvando aqui em todos os lugares. Amém. Em todos os lugares eu consigo te enxergar, e ao fechar os olhos tu acalma o meu pensar. Na brisa do vento eu consigo te encontrar, me ensinando nos teus braços descansar. E eu escuto o meu nome chamar, eu sinto teu amor a me cercar.
mais distante que eu venha estar, a tua graça me alcançará. A tua graça me alcançará. E como eu pude perder a minha herança e meu prazer, eu decido voltar. Tu és o meu melhor lugar. E como eu pude perder a minha herança e meu prazer, eu decido voltar. Tu és o meu melhor lugar. Eu escuto meu nome chamar, eu sinto teu amor a me cercar. Por mais distante que eu venha estar, a tua graça me alcançará. A tua graça me alcançará. Linda! Esther, promessa de Deus, ungida de Deus, louvando, adorando. E é tão bom a gente ver os nossos filhos com Jesus, não é? Como é que nasceu o teu ministério, Esther? Olha, eu canto desde os meus 4 anos. Meu avô, ele tocava violão. Meu pai, ele já gravou um CD e 2 DVDs. E lá em casa a gente sempre foi, assim, muito envolvido com a música. E aí, desde pequenininha, eu já falava pro meu pai: pai, eu quero ser cantora. Deus me chamou para isso, eu vou alcançar muitas vidas através do meu chamado. E meu pai sabe o quão difícil é, né? O mundo gospel em si. E aí, desde pequenininho, ele falava: tem certeza que é isso que você quer? A caçulinha, né? Eu caminhei por lá, não fica aqui, quietinha aqui. Eu: não, pai, é isso que eu quero. E aí teve um dia que foi desses meus 6 anos, ele sentou comigo na mesa e ele foi me mostrando tudo. E ele falou: olha, você está indo para esse meio, mas você está indo debaixo de uma palavra do céu, de que Deus vai te usar. E a única coisa que eu tô te instruindo é que você não perca Cristo, que você não tire os seus olhos dele, que nesse meio, onde tem muita coisa ruim, muita coisa suja, que você seja a pessoa que vai ser referência, que vai brilhar, que vai trazer o brilho do Espírito Santo, que vai trazer libertação, salvação, cura. E eu, com aquela palavra queimando no meu coração, falei: é isso, eu vou fazer diferente dos outros. Amém. E desde então o Senhor começou a queimar essa questão da música no meu coração e comecei a ministrar nas igrejas com 6 anos. E aí eu fui me apaixonando. Até hoje é algo que acho que é o que eu mais amo fazer, é adorar o Senhor e poder ouvir os testemunhos de pessoas que vêm, meninas que chegam para mim e falam: Esther, eu me cortava e quando eu ouvia a sua música o Senhor curou e eu já não faço mais isso. Uma vez uma menina chegou para mim e falou que ela não perdoava o seu pai de jeito nenhum, ela não conseguia nem chamar Deus de pai, mas através de uma música minha, que é Barrabás Sou Eu, ela foi curada e ela voltou a falar com o pai dela e hoje ela tem, sabe, esse perdão liberado. Lindo, e eu acho que isso é o maior propósito de vida. Então a gente quer ouvir Esther Teixeira, a Bispa Sônia da Promessa, cantando, louvando Barrabás aqui no Bispa Fé. Amém. Vamos. Foi por amor a ti. A culpa não foi sua, os erros eram meus, mas foi você quem sofreu. A culpa não foi sua, o pecado era meu, mas foi você quem morreu.
pra ser eu. Foi isso que Ele fez por ti em meu lugar, me fez enxergar o amor que eu não tinha. A cruz que era minha, a cruz que era minha, Jesus carregou o preço por mim, Ele pagou. Foi assim contigo naquela cruz, e em seu lugar Ele te fez enxergar o amor que Satanás não te dá lá fora, não. O pecado que era todo seu, a cruz que era sua, nosso Jesus carregou, e o preço por ti Ele pagou. E o que fazer, o que te dar, como recompensar e te amar, como retribuir o que fizestes por mim. Ah, Senhor, o que fazer, o que te dar, como recompensar e te amar, como retribuir o que fizestes por mim. Eu entendi que Barrabás sou eu. Barrabás sou eu. Barrabás sou eu. Barrabás sou eu. Eu sou filho do Pai. 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 Eu não sou órfão. Eu fui comprado pelo sangue dele. Eu sou filho do Pai. Eu sou filho do Pai. Eu sou filho do Pai. Aleluia, Esther. E a gente tem uma surpresa para você. Eu quero convidar a Bispa Sônia. Ah, imperdível! Ela é roquinha igual a minha! Tá linda! Ai, que delícia! Deus usa tudo, querido. Eu tô abraçando um milagre. Isso é profético. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, quantos abortos, quantas sentenças de morte. Mas nós somos aqueles que pela perseverança alcançamos as nossas promessas. Um dia, Sara, aos 90 anos, abraçou o seu Isaac. Dias de riso. E eu estou abraçando os dias de riso. Amém. Dessa princesa. Amém. E eu quero te dar um testemunho. Quando começou a rádio, a minha voz é fruto de uma cura de Deus. Eu tive um tumor na garganta. Chegaram a me anestesiar para fazer a punção, para saber se era benigno ou maligno, né, Fê? Eu estava comigo. A minha mãe. Se era benigno ou maligno. A hora que eu subi para funcionar, não tinha nada. E eu fiquei com essa voz. Eu não tenho calo, não tenho fenda, não tenho nada. Tenho essa voz e ainda fui curada naquele dia de uma rinite alérgica, que eu andava com caixa de lenço. Por algumas vezes, no começo do meu ministério, eu ouvi as pessoas, ai que voz horrível, ai que voz feia.
A diretora da rádio na época, eu estava junto com a minha mãe num dia e a minha mãe tinha acabado de terminar, apresentar o La Femme, que era o programa. No comecinho o programa chamava La Femme, quer dizer a mulher, né? Em francês, né? E ela, aquela diretora, ela era uma autoridade dentro do assunto, muito respeito. Dentro do rádio, Dentro do rádio. E ela chamou a minha mãe, eu sempre ajudando minha mãe, entramos na sala dela e ela acabou com a minha mãe. Na minha frente, ela falou: a tua voz é horrível, você não tem talento algum para ser uma comunicadora. Você pode ser tudo menos radialista. E no lugar da nossa vergonha, no lugar do nosso choro, querida, quando Deus fala de dupla honra, é uma honra que você nunca pôde imaginar, você que está me assistindo, me ouvindo agora. Nunca, no teu melhor sonho, você vai poder imaginar o que é a dupla honra do Senhor. Porque todas as pessoas que um dia me falaram, a tua voz me irritava, se converteram através de mim. Da voz irritante. Elas vinham depois e me davam um testemunho. Como radialista, o meu programa, a rádio tinha 1,5 kg. Era nada, né? Nada. De potência. Não, para você ter uma ideia, competia com rádios de 100 quilos. Então, eu falava que o anjo que levava a onda, porque não era possível que essa onda atravessasse. Eu fiquei em primeiro lugar. No horário. No horário, eu era o primeiro lugar. Eu estou no Museu do Rádio e TV. Fui para o Museu do Rádio e TV. E eu perdi o número de pessoas que defenderam teses de pós-graduação, de comunicação, indo assistir o meu culto. Sem nunca ter feito uma faculdade de comunicação, uma formação. E ela disse que, mãe, ela orava depois dos abortos todos, né? E ela falava: Deus, me dá uma Bispa Sônia. Não, com a minha voz. Meu Deus, foi uma coisa assim, tão forte, porque essa parte do testemunho eu realmente não conhecia. E eu falei: meu Deus, até hoje eu estou recebendo da tua dupla honra. Até hoje, eu tenho mais de 30 anos de radialista. Eu sou um dos DRTs mais antigos. É engraçado porque eu já tive uma fenda e eu cheguei a perder minha voz, não conseguia falar. E a médica falou pra mim: você precisa parar de cantar, porque se você continuar forçando cantar, você vai parar de falar, você vai perder sua fala. E ela virou pra mim, ela falou: ninguém vai tirar a voz da minha Bispa Sônia. Eu entrei pro meu quarto, eu orei, eu falei: Senhor, eu não quero que o Senhor me cure, porque o Senhor não é obrigado a fazer a minha vontade. Eu quero que o Senhor faça a sua vontade. Se o Senhor quiser me usar sem voz, o Senhor vai me usar sem voz. Se o Senhor quiser me curar, o Senhor vai me curar. Se o Senhor não quiser, amém, eu vou continuar crendo no Senhor. E depois de 3 meses de tratamento com a fono, eu consegui voltar a cantar, voltar a falar. E eu voltei a fazer o exame lá e não tinha nada nas minhas cordas vocais. Não tinha fenda, não tinha calo, não tinha nada. E não vai ter nada. Porque amém. A promessa de Deus é que a gente vai ter aquilo que a gente não plantou. Sim. Muitos outros, gerações anteriores a nós, plantaram e nós estamos colhendo. Sim. Sabe? Que a gente vai morar na casa que a gente não edificou. Que a gente vai ser honrado na cidade que a gente não construiu. E eu quero deixar isso para você. Para você que hoje está passando um dia de vergonha. Como é difícil um dia de vergonha, viu, queridos? Verdade. Como é difícil alguém chegar e falar assim: você ainda vai continuar tentando ter filho? Você ainda vai continuar acreditando em Deus? Você vai esperar o quê? Vai esperar morrer? Porque desse jeito você vai morrer. Não é verdade? Não teve gente que fez isso, falou isso para você? Muitas, mas eu acreditei muito na palavra que eu recebi do teu coração para mim. Falei até com a Bispa Fê, que quando a senhora estava falando ali na televisão, aquela mensagem era para mim, aquela palavra foi para mim.
E desde então, nunca mais parei de ver, sabe? As ministrações, as pregações. As minhas maiores mensagens veio das tuas palavras. Querida. Eu anotava, eu sempre fui muito ministrada pela tua vida, assim. Muito, muito. E eu tenho uma família linda hoje, abençoada. Meus filhos são uma bênção. Meus filhos? Meus filhos. Porque eu tenho 4, né? 4. Não podia, perdi 3, não podia ter, e Deus me deu 4. E me deu a minha Bispa Sônia. Você tá vendo? Deus é incrível. Você tá vendo? Você tá vendo? Dá um glória a Deus aí, Danilo. Glória a Deus! É muito forte. Mas eu queria que você participasse. Não, eu não podia perder esse testemunho. Vai. Esse testemunho eu não podia perder. A gente vai concluir o início só dessa tarde abençoada com a Esther Antes disso, louvando. Fê, eu queria falar para você que tem um desafio, que tem um não. Eu vou contar só um segredo meu. Eu sempre, quando eu tinha dificuldade de acreditar, eu punho um voto no altar. Amém. Eu punho uma oferta de guerra no altar. E me ensinou isso também. E faz Você- toda a diferença. Você pode fazer isso ligando no 0800 878 1200. Põe um voto. Para que Deus mude Você. a tua vergonha em dupla honra. Eu creio. Amém. Vamos lá, Estherzinha. Eu levantarei a minha voz. Aleluia! Esther Teixeira, obrigada, Esther, obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe. Tu és o meu refúgio, Deus. Mestre, eu tava tão longe de casa, me sentindo dentro de uma utopia. Eu lembro muito bem do primeiro amor, tipo asas pra voar, parece que eu nem sofreria, que me entregaria o melhor de mim. E onde eu chegasse seria pra ser usado, e nem percebi que minha alma tava doente. Hoje mais do que ontem, Pai, eu me sinto curado. Eu não me cansarei de olhar pra ti, meu rei. No dia mau eu olharei pra ti, levantarei minha voz e a ti eu clamarei. No dia mau eu olharei pra ti, pra ti, pra ti, Jesus. Ah, Senhor, repugnando Judas pelas moedas de prata, eu beijava sua face e te trocava por pecado, julgando tanto Pedro por ter negado 3 vezes, esquecendo que nos meus erros seu nome era negado. Falava como mantra, tudo que eu passo é prova do que se queixa o homem, senão seus próprios pecados, senão seus próprios pecados. Eu não me cansarei de olhar pra ti, meu rei. No dia mau eu olharei pra ti e levantarei minha voz e a ti eu clamarei. No dia mau eu olharei pra ti, meu amado, pra ti, Jesus. Somente os meus olhos estarão fixos em ti, Jesus. Mas foi tão bom te encontrar, e um dia no mar do esquecimento
Tu afogou meus erros, me fazendo enxergar que eu sou teu Jesus. Contigo eu não sinto mais medo, mesmo se no vale da sombra da morte eu passar. A tua mão não deixa eu tropeçar, meu Jesus. Contigo eu não sinto mais medo, mesmo se no vale da sombra da morte eu passar. A tua mão não deixa eu tropeçar. Eu não me cansarei de olhar pra ti, meu rei. No dia mau eu olharei pra ti, levantarei minha voz e a ti eu clamarei. No dia mau eu tenho certeza que eu olho pra ti, somente pra ti. Começa agora a melhor notícia comigo, Bispa Fê Hernandes. A gente vai falar sobre a saúde emocional, o quanto ela está, por incrível que pareça, relacionada com as tuas dívidas. Você acredita nisso? Pois é. Você já parou para pensar que a tua estabilidade emocional vai trazer para você mais contentamento e isso vai equilibrar também a tua conta bancária? Se ninguém te contou isso, eu vou contar para você aqui na Melhor Notícia, e essa ajuda, essa certeza, esse entendimento você vai levar para o resto da vida. Pode parecer nada a ver, o que a minha emoção tem a ver com a minha finança, mas muitas vezes a gente faz gastos não por necessidade. A maioria dos nossos gastos, já comprovadamente, eles acontecem por causa da nossa emoção. E aí a gente entra com um dado muito triste, que segundo o SPC, que ninguém quer ter o nome lá, mas 60% dos brasileiros estão endividados, gastando mais do que poderiam, e tudo isso está relacionado com o emocional. Às vezes você acha assim, eu estou endividado porque eu ganho pouco. Não é isso. Claro, muitas vezes a pessoa ganha muito pouco mesmo, então fica difícil ela sobreviver. Mas muitas vezes, 90% dos casos é que você, claro, está se perdendo nas suas emoções. E tem uma origem em tudo isso. Sabe por quê? Às vezes é aquela vontade de se autoafirmar, de pertencer ao grupo, é aquele gatilho da escassez que grita, corre, garante, aproveita antes de acabar, ou aquela culpa, não pude estar muito tempo com os meus filhos, então eu vou compensá-lo com algo bom que agregue valor a ele. Bom, tem muitos sentimentos que fazem com que você acabe gastando mais do que você deveria, mas isso faz com que tudo aquilo que você trabalha, enfrenta e se esforça para conquistar, acabe sendo perdido por causa dessas decisões emocionais. Mas antes da gente continuar, eu quero que você se inscreva no canal, compartilhe e deixe aqui a sua mensagem, o seu pedido de oração no YouTube Fernanda Hernandes. Voltando aqui, eu quero que você, antes de comprar qualquer coisa, que tal você aplicar uma regra simples, mas poderosa? A regra é a seguinte: nesse mês, nos próximos 30 dias, antes de você comprar qualquer coisa, até a tua provisão no supermercado, você vai parar um minutinho e vai pensar com calma. Eu realmente preciso disso? Esse gasto atrapalha os meus objetivos financeiros?
É uma perguntinha simples, mas quando você faz essa perguntinha, você já vai estar economizando. E por incrível que pareça, o dinheiro ele escorre, não são com os gastos fixos altos, mas é nas miudezas do dia a dia. É entrar na farmácia e levar mais uma manteiguinha de cacau, é levar uma escovinha a mais porque vai que você fica sem. E ali você fala, poxa, eu gastei não sei como. Se por um lado a falta de dinheiro está roubando a tua paz, tirando o seu sono, eu quero deixar para você alguns conselhos bíblicos que vão trazer direção nesse momento difícil que talvez você esteja atravessando. O primeiro de todos é: entrega os teus caminhos a Deus. A ansiedade, ela não ajuda em nada. A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. O que é isso? É não só ter consciência da situação, mas saber que Deus está cuidando também desse momento que pode ser só temporário na tua vida. Se você aplicar o dom de governo, a administração e trazer para a tua vida o estilo de vida que muitas vezes José, que foi príncipe no Egito, nos ensinou. Qual que era a técnica de José? Vacas magras, vacas gordas. A gente sempre vai passar por esses dois momentos da nossa vida. Ninguém vai viver a vida inteira nas vacas gordas e ninguém vai viver, com exceção dessas coisas absurdas, que não é a realidade do dia a dia. E também você não vai viver o resto da tua vida nas vacas magras. Sempre tem momentos na nossa vida financeira que você está na vaca gorda, às vezes está na vaca magra. E qual foi a sabedoria que Deus deu a José? Na época das vacas gordas, você vai sempre guardar um pouquinho para as vacas magras. E na época das vacas magras, você não vai ficar desesperado. Você já vai se preparar, porque daqui a pouco vai vir de novo uma fase de bonança. E assim, nessa certeza que muitas vezes a nossa vida financeira passa por ciclos, é que a gente aprende o dom do quê? Que era o dom de José, de administrar riquezas, administrar a sua vida financeira. Segunda coisa que rouba muitas vezes a nossa vida financeira e traz a decisão emocional, ao invés da decisão racional, é quando você se desconecta do teu propósito. Coloca o teu propósito na frente. Então, uma coisa é você falar, eu vou entrar na farmácia e eu não vou comprar nada mais, ou no supermercado, porque eu quero guardar dinheiro. Todo mundo quer guardar dinheiro. Quem que não quer guardar dinheiro? Quem quer ser endividado? Ninguém. Outra coisa é você falar, eu não vou porque eu quero comprar minha casa própria. Você entendeu? Você tem um propósito muito maior atrás daquele não. E porque o propósito é muito maior, que é o teu sonho da casa própria, qualquer renúncia fica desse tamanhinho. Isso vem associado a uma atitude de conquista, porque a Bíblia também fala sobre a preguiça, que o preguiçoso deseja, mas nada consegue, porque os desejos dele estão comprometidos, mas o diligente, todos os seus desejos são satisfeitos amplamente. Por quê? Eu sou diligente, eu vou de novo, não importa, eu estou 10 anos, mas uma hora acontece. Gente, nunca vai dar errado fazendo o que é certo. As chances de você dar certo fazendo o que é certo é 10 de 10. Em terceiro lugar, para de reclamar. Vai mudar o que na tua vida você ficar reclamando que você não tem dinheiro? Não tem. E aí? Começa a fazer alguma coisa. Ou economiza, ou busca alternativas, ou administra melhor. Agora, ficar reclamando e ficar jogando isso em cima da família inteira, você traz a manifestação do espírito de miséria que inclusive bloqueia a sua criatividade para que você construa outras alternativas de conquista. Não tem dinheiro? Não tem. O que eu posso fazer? Como é que eu vou trabalhar mais, mas de maneira mais inteligente? Porque não é só trabalhar mais, eu vou trabalhar mais de maneira mais assertiva. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar o que eu produzi, vou ver o que mais me deu resultado e disso eu vou fazer mais. Aí o resultado vem. E
quanto mais vem o resultado, mais a tua autoestima floresce e aí você está forte, confiante e corajoso para aproveitar as oportunidades. Porque quando você também está com a tua emoção lá embaixo, você vai alimentando a timidez que as dívidas trazem. Então eu não vou fazer nada porque eu estou endividado. Então eu não vou conversar com ninguém porque eu estou endividado. Então nem vou sonhar ter aquilo porque eu estou endividado. Não, a dívida é uma etapa da tua vida, não é a tua identidade. Você está, mas você não é uma dívida ambulante. E você vai quebrar com esse ciclo, não importa se teu pai, teu tio, o vizinho, a sociedade inteira está endividado, mas você tem o Espírito Santo de Deus, você tem um Espírito excelente. E Deus vai te dar graça para que você divida as tuas emoções, saiba falar não para quem você precisa falar e conseguir atingir o teu objetivo. Qual que é o teu objetivo? Bispa, eu estou ouvindo esse vídeo, eu vou limpar o meu nome. Até o final do ano, você vai tirar o teu nome do SPC. Às vezes você só fica nesse tumulto, mas se você puser tudo ali organizadinho, você vê que tem muita coisa que dá para você reduzir. E às vezes você não está sabendo falar não para a tua família. Não posso, não tenho, não vamos fazer. Por quê? Estamos limpando o nosso nome. A gente vai ter mais crédito, a gente vai poder parcelar as nossas coisas e a gente vai fazer uma conquista maior. Claro, só se vive uma vez. A gente não pode também levar ao extremo a nossa economia a ponto de destruir os nossos dias com essa, às vezes, neurose que a pessoa constrói por causa da falta de recurso. Mas também, através do Espírito Santo, buscar o equilíbrio para saber viver a tua vida do tamanho do teu sapato. Amém? Que Deus te dê graça, Deus te dê discernimento, Deus te dê sabedoria e você possa estar contente, contente no sentido de contentamento com a porção que Deus te deu, sem ficar nessa ganância desmedida que hoje os influencers querem despertar no teu coração, porque eles se alimentam disso através dos publis, cursos e todos os mais subterfúgios que eles usam só para arrancar o teu dinheiro sem agregar benefício nenhum na tua vida. Então, tenha sabedoria, peça para Deus. Se você não aprendeu dentro da tua casa, pede para que o teu Espírito Santo te ministre e ensine todas as coisas. E você, em nome de Jesus, vai se relacionar de uma maneira melhor com o sustento que você tem trabalhado tanto para conquistar. Deus abençoe a tua vida, Deus te prospere, Deus te dê caminhos espirituais e que você possa ter na tua vida financeira não mais um lugar de desespero, mas um lugar de governo e um lugar de paz. Deus te abençoe. A melhor notícia vai ficando por aqui. Você pode mandar o seu pedido de oração pela tua vida financeira no 11 3208 1866. Mas se você precisa de uma oração agora, você pode mandar o teu nome para o SOS da Vida. Nossos conselheiros vão orar com você no 11 3500 1234. Para assistir novamente esse vídeo, você é muito bem-vindo para se inscrever no YouTube Fernanda Hernandes. Até a próxima Melhor Notícia. E o Bispa Fê de Família desse domingo tá muito especial. Hoje eu vou receber algumas convidadas extraordinárias, só pelo fato de serem mulheres. E a gente vai sim conversar sobre os desafios e a expectativa da mulher acima dos 45 anos. A gente vai enfrentar transformações físicas, emocionais, sociais e a tão temida menopausa. É redução de hormônios, às vezes cai junto à autoestima, o sentimento de rejeição, a angústia. Isso tudo vai impactando não só o nosso bem-estar, mas às vezes também a vida profissional. Infelizmente, o IBGE de 2024 revela que 38% das mulheres acima dos 45 anos já estão relatando sintomas de uma depressão
leve para moderada. Tudo isso alavancado pelo etarismo que muitas vezes coloca essa mulher um pouco mais madura já fora também do mercado de trabalho. E para isso a gente preparou um chá especial com algumas convidadas para conversar sobre essas transformações e enxergar quais são as oportunidades que essa nova fase da vida pode trazer para cada uma de você, cada uma de nós mulheres. E para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo hoje a atriz Renata Braz. Seja muito bem-vinda, Renata! A Bispa Sônia tá aqui, que honra. Com a gente. Bispa, você não aparece na célula. Ai, meu Deus, eu sou puxando de orelha. Eu tava na célula da Bispa. E olha, é um prazer estar aqui. Tô gelada. Você viu que eu tô gelada? Eu vi. Ai, É o que bom, porque falar em menopausa normalmente é fogaréu, né? Eu vou. Então, olha, ainda bem que sentir eu estou frio gelada. nessa situação é É sinal muito bom. É muito bom. Mas é um Bem-vinda, prazer, uma honra estar aqui com vocês. De verdade, com essas mulheres lindas. Obrigada de aceitar nosso convite. Claro, eu estou recebendo Bispa Sônia Hernandes, não poderia deixar de homenageá-la, que ela estava quase escapando. Eu falei, a conversa vai ser tão boa, Bispa Sônia, fica mais um pouquinho comigo. Ela vai pagar a hora extra, viu? Depois a gente precisa conversar. Bora. Também estou recebendo aqui a apresentadora e jornalista Patrícia Lages. Obrigada, Patrícia, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, estou adorando, a gente já estava batendo um papo aqui, já chorei de rir, então a conversa vai ser boa. E ela que também é apresentadora e uma grande serva de Deus também, Alessandra Scateno. Bem-vinda. Muito obrigada, Bispa Fer, Bispa Sônia. Já começamos a esquentar aqui antes do programa Verdade. começar, Tava né? muito boa a nossa conversa. Muito. O Chamaram até a making nossa off atenção tá aí, demais. Pelo spoiler, a conversa vai ser maravilhosa. Vai ser maravilhosa. Tá todos os bastidores aí nas redes sociais, Bispa Fé em Família, Bispa Sônia, Fernanda Hernandes Oficial, para você ver o que aconteceu aqui nos bastidores. Mas a gente queria conversar um pouco sobre essa transformação. Cada uma de vocês falam muito desse lado feminino, que passa a ser desafiador, numa sociedade que valoriza muito a juventude, né? E que é maravilhosa mesmo, e que é encantadora, mas cada vez mais a mulher está vivendo mais, a humanidade está vivendo mais, e ainda com algumas ideias e preconceitos que estão acompanhando essa expectativa de vida cada vez maior. E com ela, na vida da mulher, que essa é uma pérola só nossa, vem a menopausa. E eu queria começar conversando um pouquinho sobre esse assunto que às vezes é muito temível. Às vezes tem vários mitos acompanhando isso. E o principal medo da mulher é de você acabar sendo desvalorizada de uma história inteira de vida por causa de uma fase que precisa da compreensão de todo mundo, porque tem alterações, sim. Então, 50% das mulheres relatam que elas começam a ter distúrbios do sono, ondas de calor, mudanças de temperamento, alteração de peso no metabolismo. É uma avalanche, né, meninas? O que a gente pode dizer sobre a temida menopausa? Eu tenho um pouco de medo da menopausa. Sério? Sério. Deixa eu fazer uma pergunta. Você não chegou, né? Ainda não, mas ela deve estar batendo na porta, né? Tá. Eu Alguém já aqui tem? entrei. É o seguinte, se você está falando, ai meu Deus, menopausa, querida, me fala daqui a pouquinho, viu? Daqui a pouco a gente conversa. Vem. Ela vem. Uma coisa é certa. E é bom vir, Ela né? vai Porque se vir, não né, virem, Bispa? a gente não tá Ela aqui. vai Virá. É virar. Eu acho assim, tem muita... existe menopausa para mulheres e mulheres, né? Eu vejo assim... tem mulheres que passam até que bem, né? Não foi o meu caso. Né? Também não, meu. Gente, a minha foi traumática, durou 10 anos. 10 Eu, anos. assim, eu estou com 50 anos e eu comecei a ter esses climatérios, né? Aquele calor que vinha daqui para cima e eu uso óculos, né? Eu sou míope. Embaça. Embaçava tudo. E né? a nuca, né? Vai suando a nuca. E assim, uma vai coisa suando do a mesmo nuca. jeito que vem, vai embora do nada. A sensação de que Né? nunca mais você vai ter frio na vida.
Não é Aí, verdade? você não quer que eu tenha medo? Então, isso daí... Mas assim, ó, tem gente que não tem... Sim, engraçado. Minha mãe, por exemplo, ela Faz uma não... oração, aí já por pede isso que eu pra estou Jesus, falando. vocês me livram. Minha mãe, já começa a chorar, bispa, porque minha mãe não teve sintomas. Então. E eu tive sintomas. Então, esses sintomas de climatério começaram assim, quando eu estava com 43 anos. Né? Meu caso. Aos 45... Nova, né? aos Muito 45 que começou a minha menopausa. Então, e isso é importante dizer, Ale, porque tem gente que acha que é só com a idade, tem gente que tem precoce, né? Então, assim, tem gente que tem 35, tem uma amiga minha que aos 35 anos. Então, não é... Você é precoce. É. Agora, Renata, passou a menopausa, passou, né? Já vai para outra fase da vida. Não, menopausou pro resto da vida, bispa. Deus me livre! Me falaram que Deus você... me livre, me guarde! Não, acabou a minha. Não acabou. Acabou, Você está na menopausa. Não, olha, eu sinto um frio danado. Ela foi engraçada, porque eu falei assim, eu não sei quem me contou, eu não sei se eu tô louca, né? Aí é uma outra história de ser louca. Mas me disseram, gente, me corrijam, tá? Médicos, alguma coisa, depois vocês me escrevam lá no Instagram. Que a partir do momento que você entrou na menopausa, você é uma mulher menopausada, você não sai porque mais. pra trás você não volta, né? Então, acho que é por isso. Eu posso ser ex-menopausada. Não. Não, como assim? Não, mas eu tô sentindo frio, graças a Deus. Amém. Eu não sinto mais aquele calor. Então, Aleluia. não, diz que os sintomas passam, mas aí, a partir do momento que você parou o período menstrual, você é menopausa. Então, não tem a pausa da menstruação. Menos pausa. Ai, eu quero ser mais pausa, mais que vencedora, mais. Deve ser o quê? Eu não quero ter nada menos. Não deixa eu pensar, Eu não acho ser que eu vou menos ser que uma pausa. Vai. Eu quero... Menos que uma pausa é parado geral. Eu acho que, além... a gente está falando muito do climatério e do fogacho, né? Que falam e tal. Mas vai muito além disso, né? Muito. É o que nós estamos falando. Tem pessoas que acham que a gente murcha, né? Como se fosse uma flor bonita, de repente, com a menopausa vai murchando. Inclusive o teu cérebro. Também. Eu acho A que depois dos memória. 40 anos você tem a sua melhor performance, porque você deixa de ser tonta. Né, gente? Vamos combinar que isso é verdade. A gente troca o colágeno pela sabedoria, então a troca tá justa. Tá justo. É verdade. consegue colocar Porque você deixa de ser aquela pessoa apaixonada, tonta mesmo, né? Ai, gente, A gente tem mais feeling de quem tá do seu lado, aquela coisa de, né, é a tal da maturidade e você, a experiência da vida que você começa a perceber quem é quem que agrega, quem que... Porém, vem tudo isso que a Lê falou, que eu, como sou atriz, eu preciso decorar muito texto. Então, a memória realmente... Nossa, E aí? gente, ainda bem que eu não sou escrevi... atriz, porque... Não, exato. Eu não leio... E primeiro que eu nem consigo ler TP. Eu fui fazer um teste uma vez para ser apresentadora. Eu tenho que ser apresentadora daquela que é... Espontânea. Espontânea. Fala o que quer. Ou então a letra tem que ser Desse tamanho. Eu perdi o trabalho, estavam apostando em mim, porque eu não conseguia ler o TP. E eu estava sem minha lente, esqueci meu óculos no dia do teste. Ai, não. Aí também. Aí vem Mas aí a entra a memória, menopausa. Olha lá, ela me Menopausa apavorando. também. Ela vai me apavorar hoje. Então vamos lá. Não, mas tem um Queda lado de- bom. Vou te Tá, falar do não, lado eu bom. quero saber. Queda de cabelo, a vista fica pior. A pele acaba. A pele vai dando uma derretidinha, daí a gente tem que ir na médica pra fazer né? É impressionante. Ai, o lifting. Dá-lhe colágeno, bispa. Tá, a gente conversa depois. Você sabe que tem alguns Entendi. colágenos do teu corpo que você pode transferir, né? Ah, é? Aí é nanograft. É porque a gordura é maravilhoso, porque aí pega... Ai, gente, eu vou ter que contar, a pauta não é essa, mas eu vou fazer um parênteses aqui. Vamos. É porque aí brincadeira, pega... Tem a ver também. Tem a ver um porque eu saquinho sei... de chá pra mim, por favor. Calmante, porque- pelo menos. Qual que você quer, bicho? Não, é porque às Calmante. vezes você fica só colocando o colágeno, Tá bom, o estimulador de colágeno artificial, só que isso é um mar sem fim, né? Sim. E aí tem uma técnica feita por cirurgiões plásticos, que ela é antiga, ela não é nova, muito consagrada, tem mais de 80 anos, e que você pega um pouco da tua gordura, que é célula-tronco, e essa gordura ela é filtrada, trabalhada, e você faz o preenchimento com a gordura do corpo. Então ela vai Não é ficar... aquele negócio de Sabe sangue. aquela que você quer tirar? Não é de sangue.
Sim, da em algum... barriga. É isso, faz a Os meus minolipo. pneus, tira daqui, Faz bota- a mini lipo, põe aqui, põe aqui, põe aqui, põe na pontinha do nariz. Aí você tem mais tempo longo daquele colágeno. É claro que o corpo reabsorve. Sim. tudo. Sim, sim. Mas ele vai durar um Mas é ano, às seu. vezes mais, é seu. Então, é natural, não tem Olha, jeito. não sabia disso. É uma vou correr técnica boa. atrás. Bom pra Bom quem saber. já tá passando dos 40, porque a amiga conta. A amiga conta que pode fazer no consultório, seu marido é daqueles. Ai, vai operar. Não, é Fica tudo com no medo, consultório, 1 horinha, 2 horinhas, com anestesia de dentista. maravilha. É Mas bom. calma aí, calma, Depois eu calma, conto que a agora eu tô médica, depois eu apaixonada. conto Calma, tudo. calma, parou tudo. Agora eu quero Gostei saber disso. uma coisa, para fazer essas coisas a gente precisa estar próspera, Patrícia. O que a gente faz na vida? verdade. Depois dos 40. Entendeu? Que é caro. Assim. Como que a gente faz? Mas eu vou te falar agora do lado bom. Tem o lado ruim, mas também tem um lado bom. Eu acho Fala assim... o lado bom. Vou te falar da minha experiência. Eu entrei na menopausa, estava com 47, já tem 6 anos. Então, fazendo as suas contas, só faltam 4. Se formos ficar, né, nos 10 Se anos... é isso, então só faltam 4. Isso me alegrou muito. Mas aí o que acontece? Eu percebi que eu virei meio estrategista. Por que estrategista? Porque você tem, como a Renata estava falando, a Ali estava falando, você tem queda de várias coisas. A memória não é a mesma, Exato. né? O colágeno. E tem uns brancos, não sei se vocês tiveram uns brancos. Tem uns brancos assim. Achei que eram os cabelos brancos que tá... Também. Não, cabelo a gente Também. vai Não pinta, dá- não é um não, problema. Aparece branco em todo lugar, querida. Fica tranquila. Não tem problema. Nossa! Mas te dá um Entendi. branco assim, você tá falando, e em vez de você falar perspectiva, você fala expectativa. Que são palavras que não tem nada a ver. Eu também sou. Isso é da menopausa. Então você, imagina para uma jornalista que está falando ao vivo e você trocar uma palavra e você esquecer uma estatística, você esquecer o nome de alguém. Já aconteceu comigo de eu estar falando com uma pessoa conhecida de muitos anos e eu digo, meu Deus, o nome dela. Ai, O nome dela. Ai, eu aí. Então, não é? Eu aí. Eu E também. aí, onde entra a estratégia? Você sabendo que isso acontece, você começa a criar mecanismos para não ser pega desprevenida. E aí, você que se achava muito burra, porque a gente começa a se achar uma burra, Sim. não é? Meu Você Deus, fala, desaprendi. Questão emocional. Desaprendi. E aí Mas se junta você tudo, né? Você fala acredita tudo que pra existe trás. uma compreensão dos pares, tanto dentro da casa quanto no profissional, desse momento da mulher? Porque eu Não sinto tem. que, na verdade, tem uma cobrança mais intensa ainda. É que, na verdade, nem a gente se entende. Então, Você vai entender, entender. é verdade. É difícil não se explicar entende, uma coisa não que é? você não entende. Então não dá, porque nem a gente entende direito o que está acontecendo, mas a gente vai percebendo uma queda, né, em várias coisas. Então você fica, eu não posso deixar isso me vencer. Vou te dar um exemplo desta semana. Esta semana, eu não sei quantos dias eu tive dor de cabeça, porque acho que eu perdi a conta. Né? E eu que sou a pessoa do número. Mas eu tive uma enxaqueca muito grande. E a enxaqueca é ruim para você dormir, porque você fica muito mais cansada. Não descansa. Você não consegue dormir, você está morrendo de sono, a tua cabeça está lá dizendo, eu tô aqui, você não vai dormir, né? E quando você consegue dormir, é aquela, vai acordando do meio da noite, você fala, ai, ela está aqui ainda, né? Está bem aqui. E essa semana, vários dias, eu acordei e falei, bom, a dor de cabeça ainda está aqui. Aí entra a questão da troca da sabedoria, né? Então você fala assim, o que eu vou fazer? É uma decisão. Eu posso ficar deitada num quarto com a janela fechada, dizendo, eu estou com enxaqueca e ok, extremamente justificado, ou eu vou levantar e vou fazer as coisas que eu preciso fazer. Ai, meu Deus. Então eu levantei e fui fazer as coisas que eu preciso fazer. Eu estou sem a dor de cabeça? Não. Mais uma decisão. O que eu fiz? Eu levantei, eu orei e falei, meu Deus, eu estou com essa enxaqueca. Isso me atrapalha o raciocínio, eu fico irritada, eu já não dormi direito, mas eu tenho que trabalhar. Então, ou o senhor tira a dor de cabeça, Ou me dá graça. ou o senhor me dá, né, a palavra Forças fugindo. pra trabalhar com tudo mesmo com... Não, é uma capacita força que vem pra do eu espírito, fazer. gente. E assim, o que eu entendi? Eu consigo fazer com a dor de cabeça ou não. A dor de cabeça está aqui, todas essas luzes pioram mais a dor de cabeça, mas é isso, é uma escolha. Então a gente
precisa E são aprender, né? sintomas. Isso é São uma vários oportunidade. Eu sintomas. gostei Sabe que disso, isso né? De que você você tá se tornar falando- uma estrategista é uma oportunidade. Eu acho que esse a tua momento limitação traz. física, porque tem uma época da sua vida que você se apoia no seu físico. Muito. No teu caso, né, Ali? Uma beleza incrível. É linda, ela é linda. É mesmo, é mesmo. Não, é uma É boneca. mesmo. Então, mesmo. mas você tem uma força física na sua beleza, na sua resistência. Capacidade de Você fazer. vira à noite e tudo bem, você vira 2, 3 noites e ok. Se você trabalha 16, 17 horas e Normal. A vantagem normal, tá porque você não se cansa de apoia no trabalhar. seu físico. Com esse advento, É verdade. com esse acontecimento, que é uma coisa que acontece para todo mundo, entra a sua experiência. E por incrível que pareça, a tua experiência te dá uma maior rentabilidade do que a tua força. Porque com a tua experiência eu desenvolvi querido e querida. Então eu já sei que eu vou esquecer o nome. Eu já conto com o meu esquecimento. Ainda bem que o nome viu ali. Se eu lembrar, ela falou, oi, Renata, não Olha, esqueci. amor, hein, Rê? Mas eu acho que o Eric avisou antes. Assim, você acha, não, você tem a certeza. viu? Não, Você sabe que eu percebo, É muito difícil, assim, gente. É muito O que a Patrícia falou, então tem vários outros. Você tem olha lá, outros dispositivos. Sintomas, obrigado pelos sintomas. Quando você esquecer, de coisas assim, de coceira no ouvido. Gente, tem problema dentro do. Faz parte do. Tem, os faz- olhos, não sei o quê, os olhos Ressecam. Fica seco, é. A questão da memória, A eu Fê tá percebo. ficando ela tava com medo, agora ela tava com medo. E essa questão da Falei, sabe, eu memória. até cruzei a perna. Ai, meu Deus. Eu falei, mãe, o que acontece? Meu olho tá ficando tão seco, tão seco. É isso. É umas coisas assim que você fala assim, tem a ver com a primeira menopausa? faz tchan. Sim, tem a ver com a menopausa. E o pior de tudo é que existe uma divisão de opiniões em relação à reposição hormonal, sim ou não. Então, eu cheguei a fazer, não fui bem sucedida. Eu parei de fazer reposição hormonal, porque eu via que eu estava passando mais mal do que bem. Que bem. Mas isso é Então- importante falar, Lê, porque, por exemplo, eu sou outra pessoa com reposição. Ai, que Tá vendo? legal. Tá vendo? Eu sou a mesma sem a Lá no reposição. Então tem de tudo nessa eu falei, mesa. não existe Olha mulheres que e bom. mulheres dentro da menopausa, Eu tentei gente. algumas, pra mim, chip foi a desgraça. Ah, é aquele chip da beleza? aquela- sei. Da beleza, Da pra mim, beleza. foi da tortura. Da tortura. Então, Que, aliás, ele não tem recomendação, ele tem vários estudos. É verdade. Né? O Dr. Jorge Haddad, que é presidente mundial de ginecologia, me mostrou alguns estudos que ele está diretamente associado ao desenvolvimento do câncer, inclusive em pessoas que não têm histórico genético. Então, muito cuidado com o tal do chip. Mesmo que a pessoa fale que é nanoidêntico, que tem pesquisa, a dose que é colocada dentro do teu organismo. Gente, uma vez que a gente coloca algo para dentro do organismo, não tem como você controlar essa liberação, narrativa de né? que ele Isso. vai sendo liberado numa dose. E é uma dose que você tem que confiar muito no médico. Porque a gente é leigo, a gente não sabe o que está sendo colocado dentro de não, você. vamos concordar Né? que ele sai de fábrica com aquela dose. Sim, Para todo mundo. Para todo mundo. mas aí Alguns vai eles podem fazer- ser Gente, calculados nós somos dentro diferentes. Acabamos de falar. Nós pra somos funcionar. diferentes, então a muito reação de cuidado, uma buscando às não é vezes uma necessariamente- Que é bom para uma, não é ajuda. boa Não é bom pra pra outra. E às vezes outra. buscando uma ajuda, um bem-estar maior, lá na frente, daqui 5 anos, traz A conta chega. A conta chega. A Não vale a conta pena. chega, né? O que eu patrão? acho Conta legal. É, Como é que a Patrícia. conta chega? Na Boleto hora que você não sempre tem força vence. para pagar. Ah, e aí? Ai, aí, Aí A é conta triste, é. chega na hora que você não tem força para pagar. Porque você faz a besteira na hora que você tem força para pagar. é verdade. Aí, a hora que você não razão. tem força para pagar, a conta chega. Então, a gente precisa saber muito bem que hora que a gente vai fazer a conta, não é mesmo, Patrícia? Na verdade, assim, o que eu falo sobre finanças, né, a importância de cuidar do dinheiro, é que o dinheiro ele te dá escolhas, ele te dá opções. Mais do que comprar coisas, ele te dá opções. Então, por exemplo, a senhora estava falando da questão da força, né? Quando a gente é mais jovem, a gente conta com a força. Quando a gente fica mais velho, a gente não tem a mesma força
para trabalhar, inclusive. É né? verdade. Com a questão da menopausa, é a questão da força física, da questão mental, porque eu já tive que ficar alguns dias sem trabalhar de tão irritada que eu estava. Eu falei, se eu for trabalhar hoje, eu demito meio mundo. Então, eu digo, não vou. Se eu não tenho... Olha como as coisas estão interligadas, né? Se eu não tenho uma condição financeira que me permita fazer isso, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou ter que descansar. Não foi o caso dessa semana, mas já houve semanas que eu tive que descansar, não a semana inteira, mas alguns dias. Se financeiramente eu não estou preparada para isso, o que acontece? Então, Aí eu vem a vou depressão. passar além do limite do meu corpo, não é? Então, a gente precisa em tudo. E outra coisa também que é muito importante. Quando eu tinha 20 anos, eu podia viajar com uma mochila nas costas. Podia Na fazer boa. mochila. Na boa. É para A dormir noite aqui? inteira. É para Né? dormir aqui? Também. Aonde? No chão? Simbora. Contava 3, 2, 1, eu estava dormindo. E nem existia Agora? nervo ciático, né? Que? Não. O que era Não. isso, né? Nada. Não, Você então, não que sabia tem nem onde algumas ele descobertas ficava. que você vai tendo ao longo dos Vai. anos. Hoje o Meu pessoal Deus! diz onde é, eu já sei. Lombar, se você não dorme numa cama boa, e a lombar, Você tá como é que todo- fica? Não é verdade? E aí, como que você vai viajar mais adiante? Você vai precisar de uma poltrona no avião mais confortável, você vai precisar de um hotel melhor, você vai ter que se alimentar melhor. Eu podia comer qualquer coisa que eu não sei para onde ia. Cachorro quente na barraquinha. Avestruz, ótimo. né? Comia qualquer Avestruz, coisa. pedra. E comia na quantidade que eu quisesse e eu não sei para onde ia porque eu não engordava 100 gramas. Então agora não, agora a coisa mudou de e as figura, comidas, não é? essas Agora comidas você come saudáveis são mais poeira caras e também. engorda 3 quilos. Você olha, Não, né? e as e coisas... já- E é muito Vive de louco, vento, engorda. Não, Agora- respirou. Vocês acreditam que o mercado de trabalho e a sociedade está mais aberta para essa mulher madura? Porque eu venho vendo um discurso que os 40 são os novos 30. Vocês sentem isso? Eu sinto que tem mais espaço até nas campanhas em Hollywood. Essa mulher madura, ela está sendo um pouquinho mais valorizada. Valorizada, Vocês né? sentem isso? Eu acho até Eu importante. sinto um movimento positivo. Ó, por eu exemplo, esse percebo tema que a isso, gente está Augusto. falando, não era... Não se falava Imagina, de quem que ia menopausa. falar disso? Imagina que né? alguém ia falar, E assumir. eu passei da menopausa. Não. E aqui ainda Passei falar da menopausa, eu não falava nem que chegava na menopausa, Não. quanto mais passei dela, né? Passou da menopausa e eu falar, você é dona de funerária. Não, porque são não, porque Você sabe que eu era o Silvio de Lia. E eu tô achando importantíssimo essa pauta desse programa, porque assim, a gente tem que falar sobre isso. É importante a gente assumir isso. Eu tenho uma amiga minha que está na menopausa e ela me pediu indicação de uma ginecologista e a ginecologista, ela é especializada em menopausa. Ela falou, amiga, e ela é conhecida. Atriz também. Não vou falar o nome. Claro minha amiga, que fica não, porque tranquila, você é não vou amiga. falar. Fica tranquila, é você e um E universo. no caso seria uma parceria, uma Tá. super ginecologista, tá na revista Caras Maravilhosas. Ai, já quero conhecer, Pronto, né? Essa minha amiga disse assim, acho melhor eu não ir nessa médica, porque se eu tiver que falar que eu tô numa... Eu falei assim, mas vem cá, toda mulher precisa de uma ginecologista. Você não precisa dizer que você está tratando isso. Ela falou, eu não quero já assumir nas minhas redes, nenhum lugar eu quero dizer que eu estou na menopausa. Eu falei, eu te respeito. Mas eu falei, eu preciso te falar uma coisa. Isso é feio. Porque como mulher, a gente precisa quebrar esse preconceito. Você sabe, Renata, eu tive uma Quebrar experiência real. muito forte. Eu tenho um filho no céu. Sim. E para eu superar essa situação que não tem nome, né? Porque você não é nem viúva e nem órfã. Sim. Não tem nome. Se é que É contra a natureza, né? É uma situação contra a natureza. Eu me apeguei muito a Deus, né? Aliás, eu não sou nada sem Ele. E no livro de Josué, começa Deus falando assim para Moisés. Josué, meu servo Moisés é morto. Ou seja, é isso que nós temos para hoje. A minha mãe me fala muito isso. Não adianta você querer o que você tinha lá atrás, porque não tem. Agora, isso não quer dizer que você não vai ter conquistas maiores. Porque o que Josué viveu, Moisés não viveu.
o grande Moisés, o grande libertador, um homem Incrível. que falava face a face com Deus e resplandecia a glória de Deus, quer dizer. Então, não se trata de eu vou fugir. O que você tem para hoje, querida? Está tudo ressecado, o cabelo está caindo, você sente fogo. Eu prometo que eu vou contar quando tá. Eu prometo que eu vou. Você vai me apoiar, tá? O que você pode fazer? Mas eu vou ser uma melhor com mais isso? pausada, Você não menos. desenvolveu técnicas, não desenvolveu técnicas? Estratégia. A vida te obriga, né? Com E é bom certeza. porque você que estava se achando ali uma pessoa totalmente incapaz, eu não posso mais fazer isso, você descobre que você pode fazer várias outras coisas, né? Eu conversava até com uma amiga minha, a gente morreu de rir, porque ela falava assim, gente, eu não sabia que meu cérebro era tão inteligente. Ai, que bonitinha. E a gente vai descobrindo outras coisas, então não é uma Isso é até a fase- neuroplasticidade, né? Exatamente. E a gente se reinventa. Porque Exatamente. quando a pessoa sofre uma lesão cerebral, os outros neurônios que estão vivos ali, eles assumem muitas funções. E da mesma maneira, se a gente coloca esforço, garra, fé acima de tudo, a gente, Deus nos capacita, a gente encontra um outro caminho de enfrentar as Eu situações acho que a que gente... E esse é o que lado ser bom que eu falado, te é. falei. Porque aí você fala, agora eu estou numa outra fase que todo... Lógico, tem o lado B? Tem Claro. o lado B. Você vai estar dormindo à noite e fala, meu Deus, que frio, e se cobre toda. Você conta 5 e você fala, meu Deus, que calor, você se descobre Liga o na hora. ar-condicionado. Não, liga no 18, daqui a pouco você fala, meu Deus, que frio, se cobre. Então você fica assim a noite inteira. Mas você tem outras coisas que te ensinam muitas outras coisas que você fala, como eu vivi sem saber disso? Mas, Então olha, uma coisa E como compensa eu poderia a outra. viver melhor se eu soubesse o que eu sei hoje? Exatamente. Agora, em contrapartida, existem algumas estatísticas, inclusive de universidades muito respeitadas, não só dos Estados Unidos, mas como também da Alemanha, que falam que a sua melhor idade, a idade em que as pessoas atingem o seu auge de conquistas, está entre os 60 e 70 anos. Uau. Os grandes governadores, presidentes mundiais estão nessa faixa. Os grandes CEOs estão nessa faixa. A segunda melhor idade, estatisticamente, não é uma coisa que... está dos 70 anos aos 80, que você acha que já, meu Deus, é uma situação senil. Que antigamente era. Que antigamente era. E a terceira melhor idade é dos 50 aos 60. Então, vai de você descobrir a beleza de cada idade. Mas posso isso. falar? Não é verdade? É verdade. Eu posso falar uma coisa? Eu assisti uma peça que a Cláudia Raia está em cartaz. Aliás, nesse assunto é muito importante assistir. A Cláudia, já trabalhei com a Cláudia, a gente trabalhou junto, e eu fui assistir, chama Cenas da Menopausa. Deve ser divertidíssimo. É divertido. Ela e o Jarbas Homem de Mel, que é o marido dela. E ali no final, tem muito engraçado, ela faz alguns personagens cômicos do Calorão, ou de Esquecimento, que eu acabei de esquecer o nome da ginecologista da TV Caras. Doutora Isabela, será? Deixa pra lá. Tia Maria, É a Clara, menopausa. Cristina. É a menopausa. Ela vai te entender, tenha depois eu vou- certeza. Que loucura, acho que a doutora Isa, Isabela. Né? Tá, ok. Bom, E ela- deixa. ok. A Cláudia, no final, ela bate um papo. E assim, os homens que estão na plateia, que são arrastados pelas mulheres para assistir o Vem me teatro. entender, por favor. Porque assim, tipo assim, o que eu vou assistir? A Cláudia Raia falando de menopausa. Zero interesse, os maridos. Zero, imagina. Só que eles terminam aplaudindo. E tipo assim, é tão fundamental os homens assistirem essa peça, ou então se informarem sobre a menopausa, porque ele vai entender e tem mais Sim. olhar para a mulher, empatia. Porque precisa ter Empatia, isso, né? As mulheres que têm seus maridos, né? Quando eu tinha o Rogério ao meu lado, ele falava assim para os meus filhos: hoje a mamãe está na TPM. Era TPM, então né? vamos respeitá-la. O Rogério Ó, que falava. bonitinho. Eu tinha um amigo Então, que os falava meninos, assim, sabe? ninguém então, a mamãe está respira, na TPM. ninguém joga amendoim, Ninguém balança já. ninguém balança a jaula, que a fera tá louca. Mas olha que doido, Ale, que Então, você o Rogério falou. falava isso. Hoje, né, Seria o Senhor recolheu o Rogério Sim.
E eu acho que ele falaria a mesma coisa para os meninos, porém os meninos já com esse ensinamento do pai... Você só tem filhos Eu tenho homens? 2 homens, o Henrico e o Stefano, um de 21 e de 14. Nossa. São meus companheiros, enfim, não é porque são os meus filhos, mas assim... E é são também demais. porque são os seus filhos, né? Também. Então eu vejo hoje que eles percebem que agora a mãe deles está na menopausa e que tem essa questão emocional também. Porque o Rogério já falava lá atrás da Exatamente, por causa da Porque é TPM. um homem educação. com empatia, gente. É isso. E aí eu acho que E aqui fica um recado importante, então, da mesma maneira que eu tive 4 filhos e o pós-parto só pode ser saudável se o teu marido te dá apoio, pelo que eu estou entendendo, já me introduzindo no assunto, a menopausa vai também. precisar do apoio emocional e da compreensão. Bispa Fê, porque nunca se falava o pós-parto, por exemplo, a depressão pós-parto. Não, né? não, é. Então, assim, é E o tudo seu corpo lindo, mudou mesmo, gente. maravilhoso, Você percebeu? filho. Percebeu? E agora nós temos que falar tanto das mulheres que têm depressão pós-parto, como uma mulher pode ter uma depressão pós-parto. Acabou de ter um Acabou filho. de ter uma bênção Pode do acontecer. Senhor. Pode acontecer. Como a menopausa também traz também essas variações de humor. a depressão. a tristeza. Exatamente. Nossa, eu né? lembro um dia que a minha mãe estava. Minha mãe teve labirintite no início da menopausa dela, né? Eu tive de... Ai, coitada. Sofreu. Ai, a minha menopausa foi traumática. Imagina, minha mãe é resolvida. Por isso que ela morre de medo. É, Ela por viu de isso. perto. Às vezes não vai ser. Não, não, Fê. amém. E começa a orar. Senhor, não vai ser. Tá amarrado. Eu não vou Amém. passar. Eu já falei pra ela que eu só tenho bênção pra passar pra ela. Amém. Mas um Glória dia a foi Deus. muito engraçado, porque a minha mãe é super resolvida, sempre foi. E aí ela estava, ela precisou ficar em casa naquele dia, porque ela não estava bem, e uma amiga minha tinha tido bebê, e eu ia ficar com ela. Mas eu falei, mãe, primeiro eu vou ver o bebezinho que eu era madrinha, e depois eu vou ficar com você. Quando eu cheguei, ela estava extremamente chateada. Eu tomei um susto, porque não era o padrão dela. E ela ficou magoada. Até hoje, diga-se de passagem. Eu Olha, lembro eu desse já fato. paguei essa dívida, já está paga, hoje quitada eu com lembro juros e desse correções. fato. Eu vou passar o cálculo aqui, já está paga com juros e correções monetárias. Até hoje eu lembro desse fato. Essa dívida emocional. Essa já dívida está quitada. E isso Mas ela ficou prova- completamente emotiva. Aquele dia eu entendi como a menopausa estava mexendo, inclusive, com o coraçãozinho dela, né? E aí eu passei a ser mais compreensiva ainda. Você vê que a mulher, ela vem de eu acho que vem da TPM, depois ela passa, ela tem o filho, nós somos um turbilhão de emoções É e verdade. hormônios. É A gente não tem, a gente não tem pausa. A gente não tem paz, gente. Né? É a primeira menstruação, é todos os hormônios que vão chegando, vão chegando, vão chegando. Então, eu acho importante o homem... Então, por isso que eu falei do preconceito, que é importante Muito a gente bom quebrar. isso. É importante o homem Compreender. Tá. se informar. Não é um assunto só de mulher menopausa, é um assunto do homem. Porque o homem precisa entender desde da mãe, da irmã, da namorada, da mulher, porque senão fica Inclusive, muito pesado. você, Só pra homem, ela. tem que saber que você também vai ter andropausa. Mas é mais leve, se viu? prepara. É um pouco mais Não, leve. você também vai Tudo pra ter, ele, viu, né? filho? Leve. E você também vai precisar de compreensão. Agora, para a gente assim, concluir esse assunto tão delicioso, qual é o conselho que cada uma de vocês gostariam de ter ouvido antes da menopausa? Ale. Vai, Ale, linda. Nossa, qual o conselho? O que eu aprendi, né? Com tudo isso que acontece nas nossas vidas, né? A questão estética, a questão memória, a questão emocional, né? Então, a questão física, psicológica, emocional, tudo isso você se amar, né? Você amar a Deus sobre todas as coisas, pedir para Ele força. Eu peço muito. Falo, Espírito Santo, esteja comigo. E eu percebo que dentro desses problemas todos, eu ainda me vejo como uma mulher que antigamente eu dava
tanto assim, eu via tantos defeitos, principalmente físicos, né? E agora com esse negócio, faz harmonização facial, Mas né? isso o quê? Ajuda. O algoritmo é uma alimentação. caca. Você vê um Não. dia uma sobrancelha, fica pondo Né? sobrancelha. Os pelos brancos, né? Bispa? certeza. Então, assim, eu me amo. Eu acho que eu sofro menos hoje Do que antes, né? do que quando eu era novinha. Aquele negócio, eu tô com uma gordurinha aqui. Não, a gente- É lógico, eu me cuido, eu tenho que me cuidar, não só como mulher, mas como profissional, né? Mas eu percebo isso, é você se amar, né? É você, com tudo isso que você está passando, você é amada por Deus e você tem que se amar. Né? Eu Que acho linda, Lê. Obrigada, Lê. agradeço. Fica Obrigada. bondosa com você. Exato. Se dê colo. É. Né? A gente dá colo pra tanta gente, não é? Gostei disso. Se decolo. Se decolo. Vou Eu usar sempre isso falo mais. isso. Amei. Eu sempre falo isso. E quando eu tô com alguma... Então vou pro teu conselho. Já vai pro teu não era não era, Mas já virou. Eu sempre falo pra Deus assim, ai pai, tá difícil, eu quero teu colo. Daí vem ele e me diz assim, se dê o colo que você dá pra uma amiga. Quando alguém te pede, se dê esse colo. Até arrepiei aqui. Porque a gente precisa ser mais compreensiva com a gente mesmo. Exato. Às vezes a gente entendeu? E não é. É. Né? A Lê estava falando, eu era bailarina do Gugu quando a Lê era assistente de palco dele. A gente vivia com a barriga, a gente tinha que estar sempre impecável. E eram, e são. Agora tem umas banhinhas que eu não sei você. A gente tá até Gente, coberta. o modelo mudou. Mas a gente tá mais Hoje bonita em por dia dentro, não é é assim? outra- Mas Eu por fora não também. gostaria de ter um corpinho de 20 hoje. Eu gostaria. Não, eu Com a cabeça que eu tenho hoje, com o corpo que eu tinha de 20. mas assim, eu não. Mas isso já não é Mas não mais cabe, mas uma não cabe. obrigação. Não, é isso que eu falei. Era uma não é algo que obrigação você nossa. persegue mais. Você E não é perseguia mais isso. aonde está a tua força, gente. É. A tua força já não está mais Mais aí. nisso. Não. Patrícia, qual o conselho que você gostaria de ter ouvido? Essa cara Olha, de menina. a primeira coisa é assim, passa. Ah, boa. A primeira coisa é Boa. passa. Isso vai passar, seja lá o que for, vai passar. E assim, a gente tinha dado uma pincelada no assunto do etarismo, né? Que as mulheres, quando passam lá dos 45, às vezes até antes, já fica difícil para arrumar um trabalho, ainda mais quem depende de ser contratado por alguém, né? Mas assim, uma coisa é o difícil, outra coisa é o impossível, não é? Então, a gente com a idade vai aprendendo que o difícil é uma palavra como qualquer outra. E se a gente se coloca naquela posição de isto é difícil, então é isto que eu vou fazer. Porque eu já fiz outras coisas difíceis também. Você passa a se acreditar mais em si. Se você vai por esse caminho, eu posso fazer, porque olhando para trás eu fiz tantas coisas difíceis, por que eu não faria isso, não é? E não é só uma questão de falar, porque às vezes a pessoa fala assim, tá falando, não sabe direito do que tá falando. Eu entrei na televisão, sempre trabalhei na televisão, atrás das câmeras. E eu entrei na televisão, na frente das câmeras, com 46 anos. É mesmo. Com 46. Não, perdão, antes. Olha, ruim da conta, a pessoa é ruim da conta. É menopausa. Hoje a gente pode tudo. Que Hoje pode. a gente tá liberado. Mas agora eu já lembrei, 43. Eu entrei com 43. Mais ou menos. Depois, quer dizer, depois dos 43. 40. Depois dos 40. Fiquei até 45 na TV Gazeta, 48 na TV Gazeta. Aos 48, no dia do meu aniversário de 48 anos, eu estreiei na Record, no Jornal da Record. Ai, olha isso. Lindo esse... 48, era o dia do meu aniversário de 48. Eu fiquei bem quieta naquele dia. Sim, Mas Papai era. do céu. Mas é. Foi. E já vou fazer 6 anos na Record. Vendo? Então, a gente se renova se a gente tem a renovação da mente, que é o que diz a palavra, né? Se a gente renovar a nossa mente, o corpo pode não acompanhar, a gordura aparece onde não é para aparecer, mas a gente tem pega essa outras gordura e coloca em outro coisas. lugar, que eu aprendi É com ela. claro! Doutora Laura Navegantes, vou contar tudo depois para vocês. quero saber Depois eu de conto tudo isso. Laura, você, Olha, Mã. gente, eu quero dizer que eu tenho 66 anos. Eu faço
shows, além de ministrar, de pregar, de ser conferencista, ainda participo do Renascer Praise, que esse ano foi indicado para Grammy. Eu amo. Com uma composição que Deus me deu junto com o pastor Lucas. Ele fez a melodia, eu fiz a letra, que é Escape. E foi uma coisa assim que me surpreendeu. E eu tenho 66 anos. Eu faço as marchas para Jesus e eu canto 1000 graus de unção, que o mundo inteiro canta 1000 graus de unção. Todo mundo pula. É viralizado. E pula, e dança. É sua essa música? Eu pulo e danço. Então, assim, é claro que existem, sim, as limitações, mas como o homem se imagina na sua alma, assim ele é. E a minha força vem do Espírito, vem de Deus. Então, há horas que a minha carne não vai, eu ponho a mão na minha cabeça e falo, levanta em nome de Jesus. Legal. Bispa Sônia, levanta em nome de Jesus. Muitas vezes com dor, mas aquilo que me motiva é maior. Amém. Então, para você, mulher, que está com a síndrome do ninho vazio, esquecendo o cabelo caído, misericórdia. Muitas vezes nessa A hora o unha marido rompendo, abandona. o negócio Isso, sabe? é por isso que eu falei da importância Muitas vezes abandonada e não sabe nem, você não escolhia nem a sua roupa. E aquele que escolhia virou seu inimigo. E quer tirar tudo que ele puder de você. Para você, existe um Deus que desejou que você estivesse nessa geração. E com propósito, sabe? Se eu tivesse que dar um conselho, não se compare com você mesmo. Porque às vezes não são os nossos fracassos que nos derrubam, são os nossos sucessos. Aqueles sucessos que você já teve e que vem falar para você que nunca mais você vai ter algo igual, algo tão bom, mas é mentira. É mentira. Os melhores anos de Noemi foram depois das tragédias. Para Deus nunca há impossível. Para cada fase tem uma beleza. E eu tenho uma coisa que eu gosto muito em mim. Se eu pudesse te dar um conselho, cultive bom humor. Bom humor cabe em todo lugar. Sabe uma coisa que eu falo sempre? Sabe, faça mais leve. Faça tudo mais leve. A terra é linda, mas a gente está de passagem aqui. Amém. Glória a Deus. A gente está de passagem. Se programe para que na sua passagem você tenha provisão o tempo inteiro. Amém? Amém. Uma provisão decente, né, Patrícia? Precisa, é necessário, né? É necessário você ter uma provisão decente. A Patrícia tem um Tem a livro sabedoria, escrito né? sobre isso. Gostaria que você falasse, porque ela esteve aqui me presenteando. Porque o fator, é uma ótima o fator financeiro é muito importante nessa fase. Porque para te dar um respaldo e um certo conforto, não é mesmo? Sim, um pouco de tranquilidade, né? Sim. Um pouco de segurança. É importante. O livro se chama Economia Emocional. Muito bom. É bem interessante porque a gente, quando fala em dinheiro e em vários outros assuntos também, mas em dinheiro particularmente, a gente às vezes age mais pelo coração do que com a cabeça. E o dinheiro tem que ser racional, né? Então, economia emocional, não, de jeito, ele vai embora. Não aceita desaforo. Mas a questão da economia emocional é isso, entender por que você gasta o seu dinheiro daquela forma, o que você deve fazer, né? Se entender para você poder fazer melhores escolhas, né? E é uma ótima leitura, até porque a mulher vai estar nesse turbilhão, né, Mã? E ali, às vezes, ela se perde. Inclusive, imagino que quando você está abalada emocionalmente, Muitas você pessoas pode se falam de perder vício, financeiramente. mas existe Sem a compulsão Sim. por compra, gente. Eles nem precisam da E hoje está na tua mão, no celular. Mesmo porque, Bispa, isso também acaba sendo um vazio que a pessoa tem e ela quer suprir algo que ela não vai conseguir suprir com as compras, né? Muito. Só que ela percebe tarde demais, né, Ale? Exato. Nós não podemos colocar acima
o dinheiro ser o nosso Senhor, mas nós temos que ter essa sabedoria de termos um pezinho de meia, né? Eu falo que hoje sou eu e Deus, né, que provê dentro da minha casa. Sou eu que trabalho, né? Deus me dá força, me dá saúde, né? E sou eu que coloco o pão de cada dia dentro de casa, né? Foi difícil? Foi muito difícil, porque quando o Rogério faleceu, era ele que era o provedor, porque até então eu não estava trabalhando. Foi uma fase da minha vida que eu quis me dedicar totalmente aos meus filhos, ficar em casa. E ele aceitou isso. Nós apertamos o cinto financeiramente, ele falou, mas é isso que você quer? Quer se dedicar aos meninos? Então fique em casa, né? E de repente, com tudo que aconteceu na minha vida, eu tive que voltar a trabalhar, né? Tive a oportunidade, graças a Deus, né? E eu penso no futuro, eu penso no meu futuro. Sim. Né? Temos que pensar. Hoje eu tenho um outro pensamento, eu falo assim, eu tenho que poupar, porém eu tenho que viver com os meus filhos. Amém. Então, coisas que nós não fazíamos antes, só pensando em ter o dinheiro, pagar isso, pagar aquilo. Hoje eu falo, vamos fazer uma viagem todo ano, nós três, curtir esse momento que Deus está provendo na vida da gente, mas com sabedoria, sem ficar gastando muito, né? Mas nós temos que ter isso. E na realidade, é ter realmente, se apegar. Eu falo que o único exagero, bispa, que nós temos que ter nas nossas vidas é Jesus. Porque é Ele que me move, é Ele que me sustenta. E se hoje eu estou aqui, é para a honra e glória dele. Amém. Eu te entendo. Só quem teve que superar um luto, porque não tem jeito, gente. Tem que superar. Você tem que achar um caminho de superação. Você tem que aprender a viver sem a pessoa que você planejou viver a vida inteira. Você sabe Então, que... eu te entendo. Então, em nome de Jesus. E eu tive uma época que a minha vida mudou demais. E eu brinco que o TID virou a nossa vida de ponta cabeça e era desse jeito que tinha que ficar, porque a gente começa a valorizar muitas coisas que passavam desapercebidas. E às vezes a vida ela dá essa virada para a gente ter outras perspectivas que lá de cima a gente não enxerga, né? Mas às vezes quando vira a perspectiva a gente enxerga. E às vezes eu falava, poxa mãe, mas isso aqui eu só sei fazer desse jeito. E muitas vezes a minha mãe falava isso para mim, filha, é o que temos para hoje. Então fazer com o que você tem, não no sentido só financeiro, com a força que você tem para hoje, com a saúde que você tem para hoje, com o humor que você tem para hoje, mas continuar fazendo, é aquela palavra de Salmos, né, que eu acho tão linda, aquele que vai andando, quer dizer, mantém o movimento, mantém, e chorando, às vezes pode ser até chorando, carregando uma preciosa semente, você vai voltar com júbilo. Né? Uma Tão coisa eu poderoso aprendi, isso. gente. Poderosíssimo. Dor se cura com movimento. Movimento certo. Cada vez que eu tive dor, o médico nunca falou, repouse. Falou, vá para fisioterapia. Se mexe. Se mexa. Então, o seu primeiro movimento, para Deus. Com certeza. Primeiro para Deus. Você não está sozinho, você não é uma obra do acaso, você é um desejo de Deus para essa geração. E Ele deseja que olhem para você. Olha que cada mulher uma mais linda do que a outra. Todas as mulheres. E vejam Deus. Amém. E falam, olha, estou vendo o seu pai, você é a cara do seu pai. Isso é lindo, né? Ai, obrigada. Muito amei esse chá com vocês. Obrigada. Obrigada a você, cada uma de Bispa Eu queria vocês. finalizar dizendo Fala. que a minha avó, Dina, ela tem 97 anos. Lindo. Linda. Ela mora sozinha, ela não quer ninguém morando com ela. Ela perdeu o único homem da vida dela, que foi meu avô Dito, né? Foi 68 anos de casados. E ela hoje vive sozinha. Ela perdeu 4 filhos em menos de 2 anos. Meu Deus. Pandemia, outras coisas, enfim, câncer. E ela é a minha inspiração, porque
Veja bem, você que é mulher, que está na menopausa e acha que é o fim do mundo. Minha avó está com 97 anos. Hoje em dia, se a gente se exercita, se a gente se cuida, se a gente repõe, se a gente espiritualmente estiver ligado a Deus, com fé, unir, né, os pilares, saúde espiritual, saúde mental, você chega longe. Então, o meu conselho, além de se dar colo, eu queria deixar claro que nós estamos começando, simplesmente no musical, ou numa peça longa, numa ópera, tem 2 atos musical, né? Tem o primeiro ato, o intervalo e o segundo ato. Então, assim, eu costumo dizer, e foi na peça da menopausa da Cláudia que eu escutei isso, eu já vivi o meu primeiro ato, eu estou no intervalo dele. O segundo ato é sempre melhor. Então vamos viver o nosso segundo ato. Muito bom! Obrigada, Alessandra Scatena, Patrícia Lages, Redasta Braz e Bispa Sônia hoje conversando sobre esse 40 a mais, tão esperado, às vezes temido, mas você vê, com fé, esperança, experiências, a gente encerra com essa mensagem Bispa Fê de Família desse domingo, esperando você domingo que vem aqui na Rede Gospel de televisão. Deus abençoe, obrigada, Ira. Uma bênção. Tchau, até domingo que vem.